em Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. E eu vou passar o que é de Deus para nós aprender. Aprender desses santos homens de Deus. Não aprender de qualquer homem, mas aprender dos santos homens de Deus. Versículo 1. Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornaremos amadurecidos no Senhor e no entendimento. Certamente não precisamos falar mais acerca de atos que conduzem à morte, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Vocês não necessitam de mais instruções acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Este homem que está falando no livro de Hebreus, ele está afirmando, igreja, que nós devemos parar de ficar naqueles ensinamentos que nós recebemos lá no princípio, quando nós se convertemos, que é aceitar Jesus, que é ter o batismo nas águas, que é colocar as mãos sobre a cabeça. Quando nós passamos por essa fase, nós agora temos que crescer. Ele diz, aleluia, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Nós temos que estar conscientes do que nós estamos fazendo. Nós temos que deixar de ser cristão criança, de olhar para a vida dos outros e olhar para a nossa vida. Como eu estou fazendo a obra de Deus? Como eu estou obedecendo? Será que eu estou obedecendo a Deus? Eu conheço a Deus há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 50 anos, mas como é que eu estou obedecendo a Ele? Será que eu estou obedecendo? É isso que a Bíblia nos ensina, que nós venhamos estar amadurecidos no nosso entendimento. Certamente não precisamos falar mais acerca desses atos que conduzem à morte. Eu não preciso mais falar para a igreja que o adultério nos leva à morte, o roubo nos leva à morte, a mentira nos leva à morte, o falso testemunho leva à morte. Tem muitos pecados que nos matam na presença de Deus. Tem muitos pecados que nos destrói, nos envergonha. E ele diz que a igreja tem que estar madura, não precisa mais de receber esses alertas, porque já sabe. Nós temos agora que praticar o bem. Temos que praticar agora. É a obra do Espírito Santo em nossas vidas, os frutos do Espírito que Ele está querendo que nós venhamos colocar em prática, que a igreja de Cristo coloque em prática os frutos e os dons do Espírito, para que se alegre em Deus pela salvação em Cristo Jesus, igreja. Aleluia. Nós não precisamos mais falar para os irmãos: irmãos, tenha fé, irmãos. Irmãos, tenha fé, tenha fé. Eu tenho 50 anos de crente. Já é para me ter fé. Já é para me andar sozinho, dizendo: Deus, o Senhor que é o meu condutor. Se aparecer gigante, ele está na tua mão. Agora os gigantes que eu consigo derrotar, o Senhor me dá força. Os que eu consigo vencer, o Senhor me dê força, para que eu possa vencer todos eles. Aleluia.
Então, igreja, ele diz: vocês não necessitam mais de instruções acerca do batismo. Quem aqui já é batizado não precisa mais saber o significado do batismo, porque já sabe. Aprendeu lá no princípio. Então o que nós devemos fazer? É ir adiante, é arregaçar as mangas e fazer o trabalho árduo a qual Jesus nos chamou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Das imposições de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Os cristãos que já têm de 2 anos para cima não precisam mais voltar a esses ensinos na igreja. Eles precisam arregaçar as mangas para começar um trabalho duro, um trabalho que é contra o espírito do mal, contra o pecado, buscando viver em santidade, em sinceridade na obra de Deus. E Deus honrará cada um de nós naquele grande dia da salvação. Versos 4. Não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aqueles que já compreendem ou compreenderam o Evangelho e experimentaram por si próprios as coisas boas do céu e participaram do Espírito Santo. Pessoas, irmãos, que conhecem a Jesus, que conheceram o Evangelho, que experimentaram por si próprios as coisas boas do céu e participaram do Espírito Santo. Esses não tem como a gente convencer novamente a pregar a mesma coisa para eles. Irmão, se arrependa, irmão, tu não se batizou não, irmão? Eles já experimentaram do poder de Deus, igreja, e o poder de Deus não foi suficiente para tirar eles da droga. Será que o poder de Deus não foi o suficiente para tirar eles da prostituição? Será que o poder de Deus que eles sentiram não foi o suficiente? Ou foi porque os desejos dele, eles não querem lutar contra os desejos da carne? Pois Jesus diz que se nós não nascer de novo, não temos como entrar no reino de Deus. Nós temos que nascer de novo. E o nascer de novo significa perseverar na doutrina de Jesus, na doutrina dos apóstolos, na doutrina da santidade. Porque se eu levar minha vida dizendo que eu tenho Deus, mas eu estou todo desconcertado no mundo, eu estou sendo um evangélico derrotado, um cristão derrotado, que Satanás já conseguiu mudar a minha mente e dizer: eu sou homem salvo, Deus me quer desse jeito, é bêbado, é drogado, é na prostituição, Deus me quer sem blusa, de bermuda, cair no meio da rua pego, Deus me quer de jeito que o amor de Deus é grande. O amor de Deus é grande para tu que é a força e sair e lutar contra o pecado, igreja. Aonde você me vê, igreja, você está me ouvindo pelo YouTube, entenda uma coisa: Deus lhe ama, mas é para você criar força para lutar contra o pecado, recusar o pecado, sair da presença do pecado e ir para a presença de Deus, adorando a Deus todos os dias. Aleluia. Adorando a Deus em oração, obedecendo o estatuto do Senhor Jesus, amando o seu próximo, se arrependendo constantemente e se alegrando na palavra de Deus. Aleluia. Verso 5: e conhecem a boa palavra de Deus
e sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir, e depois se voltaram contra Deus. É impossível tornarem a se arrepender, pois é como se estivessem pregando novamente o Filho de Deus na cruz, exibindo a zombaria e a vergonha pública. Então, quando nós queremos pregar o Evangelho para estas tais pessoas, você que me assiste, você que já conhece a palavra de Deus, você que diz que é conhecedor da palavra de Deus e não está querendo viver, você não tem como mais se reconciliar com Deus. Não tem mais como eu precisar pregar para você. Mas se você ouvir o Espírito Santo que fala na sua alma e se arrepender verdadeiramente e se voltar para Deus verdadeiramente, o amor de Deus ainda é na tua vida, porque você se reconciliou, entendendo que o verdadeiro Evangelho é vivendo igual a Cristo viveu, é vivendo como os apóstolos viveram, na doutrina de Deus. Não é estar na igreja todo dia, é a doutrina na tua vida todos os dias. E quem tem a doutrina de Deus na vida todos os dias, tem o prazer de estar no culto, adorando a Deus, porque nós só prestamos culto a um só Deus, e é o Deus de Israel que criou os céus e a terra, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele prestamos culto somente a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Verso 7, igreja. Quando a terra, prestem atenção, que lá no versículo 1 do capítulo 6, ele vem falando de pessoas. Ele está falando de ser humano. E quando chega no versículo 7 agora, ele vai falar uma parábola. E ele vai dizer: quando a terra de um lavrador recebeu muitas chuvas e surgiram boas colheitas, aquela terra obteve a bênção de Deus sobre ela. Ele está contando uma parábola. Ele está falando que quando o homem, que Jesus compara o coração do homem com a terra, uma boa terra, e quando a palavra de Deus cai sobre o homem recebe e ele muda de vida, as bênçãos de Deus caíram sobre aquela vida. As bênçãos de Deus estão sobre aquela vida. Assim é uma terra. Quando chove, cai água naquela terra, e o agricultor plantou boas sementes, e as sementes nasceram, frutificaram, e foi bênção de Deus, porque foi sementes boas. E aí ele agora faz outra comparação, dizendo, no versos 8: porém, se continuar produzindo safras de ervas daninhas e espinhos, essa terra é considerada imprestável e será amaldiçoada, pronta para ser queimada. Será que nós cristãos, você que me ouve da Índia, dos Estados Unidos, da América do Norte, aonde você estiver ouvindo esse vídeo, igreja, preste atenção. Se nós continuar praticando ou produzindo safra, sabe o que é safra, igreja? Safra é um mau comportamento, muitas vezes direto, várias vezes o mesmo comportamento quando era no mundo, falando palavrões, reclamando, querendo bater nos outros, querendo o mal dos outros. Está sendo uma safra dentro daquela terra, e aquela terra não está se analisando, aquela terra não está fazendo como Paulo ensinou a igreja a fazer, analisar-se o homem a si mesmo. Glória a Jesus. E ele diz: porém, se continuar
continuar produzindo safras de ervas daninhas e espinhos, essa terra é considerada imprestável e será amaldiçoada. Igreja, ninguém brinca com Deus. Deus, ele te chamou, foi para salvar você, foi para limpar a sua terra, para a tua terra produzir bom fruto agora. Aleluia, e a minha felicidade é de eu aprender com Deus e eu também estar com a minha consciência tranquila, que eu tenho que levar a minha vida com as boas colheitas na presença de Deus. As minhas atitudes têm que ser atitudes agora corretas, que agradam a Deus. E é isso, igreja, que eu quero que todo mundo ouça eu pregar o Evangelho. Pois aonde esse Evangelho for que eu estou pregando, o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar para todos que ouvem a verdade de Deus. E eu vou me alegrar, porque eu sei que é verdade o que eu estou falando. E quem está ouvindo sabe também dentro de você agora que o Espírito Santo está falando que é verdade. Não podemos ser cristão menino. Temos que ser cristão conscientes e olhar para a nossa vida, uma vida diferente de hoje para frente. A partir de hoje, quando sairmos daqui, vamos se alegrar mais ainda e dizer: pastor, nós vamos fazer a obra de Deus mais seriamente, mais honestamente, mais limpa. E assim o Espírito Santo vai se alegrar. Deus vai nos alegrar, porque as bênçãos de Deus vai estar sobre aqueles que pensam e agem assim. E aí ele diz mais: se continuar produzindo safras e ervas daninhas e espinhos, essa terra é considerada imprestável e será amaldiçoada, pronta para ser queimada. Ele está falando no dia do julgamento, aonde muitos cristãos que estão me ouvindo, que estão desviados, que estão brincando, que estão dizendo que são cristãos e Deus te ama do jeito que tu está, presta atenção, que no dia do julgamento você vai prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta com Deus. Aleluia. E nós, naquele grande dia, vamos ver para onde é que nós vamos. Glória a Jesus. Hoje é fácil eu dizer que eu vou para o céu, mas eu quero saber naquele grande dia que Ele que vai separar. E você que está ouvindo essa mensagem, se converta hoje, não perca tempo, porque você não tem muito tempo de vida, se diz o Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba esse alerta, porque Deus não brinca. Deus, Ele chamou guerreiro. Deus, Ele alistou no exército dele guerreiro. Mas se tiver guerreiro brincando de ser guerreiro, vão ser derrotados. Não porque Deus quer que seja, mas porque não levaram a sério, porque não creram na palavra poderosa, santa de Deus para as nossas vidas. Então, igreja, aqui esta noite eu já quero agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa, esse ensinamento a qual a carne não se alegra, mas o Espírito Santo que está dentro de nós nos dá uma alegria, e nos dá um conforto, e nos dá uma força, e nos revela que nós devemos melhorar a cada dia, levar a sério a obra de Deus. Eu sempre vou dizer, multidão seguia Jesus, mas Jesus queria os verdadeiros adoradores. Jesus não quer multidão. Espírito e em verdade. Jesus, Ele quer os verdadeiros adoradores. Pode ter multidão nessa igreja, pode ter multidão aqui no YouTube, pode ter multidão no mundo inteiro, mas Jesus ainda está procurando os verdadeiros adoradores. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Eita, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. No meio dessa multidão tem.
Pode ter certeza. Está tendo, e eu espero que tenha muito. A questão é que a multidão é mais do que os verdadeiros adoradores. Então você que ouve essa palavra hoje, conscientize a sua alma, a sua mente. Coloque o seu pé no chão e viva, como o meu irmão disse, o meu irmão Neto aqui disse. Pastor, hoje eu estou consciente, eu me acordo e eu sei o que estou fazendo. É assim que a igreja tem que viver, consciente. E não com oba-oba, e não com emocionalismo, não com festa dentro da igreja, mas por essa palavra poderosa, que é a palavra do Deus vivo. Aleluia, Deus. É ela que nos endireita, é ela que nos conserva santo, é ela que nos ensina, é ela que nos corrige, e é ela que nos dá o direito de adorarmos ao Deus em nome de Jesus Cristo. Igreja, vamos ficar de pé para nós terminarmos o nosso culto ao nosso Deus. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço pela tua santa e poderosa palavra, pois ela, Senhor meu Deus, transformou a minha vida, e ela está transformando vidas aqui esta noite, e ela vai continuar transformando a vida daqueles que creem na tua palavra, creem no Senhor meu Deus, creem no teu Filho Jesus. Esses que obedecem, nós vamos ver a mudança e o crescimento na vida de cada um deles, a vitória de cada um deles, porque a tua palavra, Deus, o Senhor diz que o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas, e eu não abro mão, porque eu sei que o Senhor é fiel, e eu estou aqui essa noite, porque o Senhor, meu Deus, é fiel na minha vida, para fazer a tua vontade, não só na minha vida, mas na vida da tua igreja, do teu povo escolhido, que está nesse mundo afora. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço. Nos livra de todo mal, nos dá saúde para estarmos em tua presença, nos conserva, Senhor meu Deus, com a mente limpa para adorarmos o Senhor em santidade, não porque nós somos perfeitos, porque é o Senhor que nos aperfeiçoa a cada dia em tua palavra. Te glorifico e te adoro em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, e vocês que recebem, digam amém. E as palmas que o nome do Senhor Jesus seja em forte para Jesus.